Bom dia a todos, estou falando de Roca Sales e essas fotos que eu mandei para Kelly são do pequeno Mateu. É um bebê que semana que vem vai fazer 1 ano e que ele também é um símbolo da enchente, da resiliência, da força dessas pessoas aqui do Vale do Taquari que tanto sofreram no ano passado. E a Renata, mãe do Mateu, é uma dessas pessoas que ela estava dando à luz, entrou em trabalho de parto no pior momento possível. A gente contou essa história há cerca de 1 ano também aqui no Timeline, na Rádio Gaúcha, porque a Renata, Roca Sales ficou ilhada, não tinha como ir para um hospital de Encantado, o hospital daqui estava inundado, então esse parto só poderia ocorrer em Encantado e a única alternativa que se tinha para fazer essa travessia era pelos trilhos do trem. Então voluntários, pessoas da comunidade se juntaram, se somaram e carregaram a Renata por 4,5 quilômetros em uma maca por cima dos trilhos do trem para garantir um parto tranquilo, um parto seguro desse menino do Mateu que tu estava me contando antes, que é um menino sapeca, agitado, risonho. Conta um pouco como é que tá esse bebê que agora no próximo dia 3 vai completar 1 ano. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, o Mateu é um sonho de criança, né? Ele já levanta sorrindo, tá sempre de bem. Todo mundo que chega nele, conversa com ele, ele tá dando risada. Então ele é um sonho de criança, ele é tudo de bom. Conta pra nós, Renata, como é que tá a tua vida desde então, porque perdeu tua casa também na enchente de maio do ano passado, viveu um tempo numa casa provisória, agora tá morando de aluguel, tá trabalhando, a gente tá falando aqui do trabalho da Renata num supermercado em Roca Sales. Como é que tá a tua vida desde então? Melhorou? As coisas estão acontecendo para ti? Bom, a gente passou um tempo então na casa provisória, né? E hoje estamos de aluguel, como mesmo falaste. As coisas estão melhorando pouco a pouco, né? As coisas estão se engrenando, estão indo assim. E é um dia de cada vez, a cidade está se reconstruindo, né? E a gente está conseguindo, está dando tudo certo. Kelly, Potter, PG, Renata ouve vocês também, se quiserem conversar diretamente com ela. Eu estava vendo as fotos e vou convidar os ouvintes a irem para a live. Faço sempre esse convite quando a imagem, né, tem uma informação que é ver esse bebê muito lindo, muito fofo, muito amado e de uma história que tem um final feliz. Eu queria perguntar para ela, e obrigada por atender a gente, daquele momento, assim, do que lembra, às vezes numa situação assim tão extraordinária, traumática, a gente apaga porque, né, é algo que a gente não sabe no meio da tragédia como vai sair. Que lembrança que você tem e como foi, assim, depois de tanto tempo, ver que o teu filho tá bem? Bom, foi uma situação bem complicada. Passei por momentos assim bem difíceis, porque eu sempre falava assim para os bombeiros, para os voluntários que estavam ali, né, me acompanhando. Eu dizia assim, ó, a prioridade é eles, e eles me diziam assim, não tem prioridade, é ele. A prioridade aqui é vocês dois. Vocês vão ir para um hospital, a gente vai conseguir fazer teu parto. E então só te mantém calma. E foi assim que eu consegui me manter as 27 horas que eu fiquei esperando ele vir, né? Então, e depois quando a gente conseguiu chegar no hospital, que deu tudo certo, quando a médica me mostrou ele, que ele estava bem, por mais que ele teve um pouquinho de sofrimento ali no final, né? Mas assim, e ver ele hoje do jeito que ele tá, assim, saudável, porque ele é uma criança saudável, risonha, brincalhona, então é uma, assim, uma sensação única. E não tem como esquecer disso, né, dos momentos ali que a gente passou de sofrimento. Cada vez que eu conto a história ou que eu vejo vídeos, não tem como não, sabe, não se emocionar com tudo isso. Isso, reviver, não tem. Eu revivo cada vez que eu conto a história, eu revivo, eu volto naquele momento que eu só pensava assim,
Deus, guarda meu filho. Era só o que eu dizia assim, Senhor, guarda meu filho, deixa ele vir bem, né? Era só o que eu pensava. Porque, Renata, eu volto Kelly, no lugar, a gente tá com delay, né? Por isso que quando a gente conversa, às vezes eu falo por cima do Lucas, o Lucas fala por cima de mim, é porque a gente tá... O delay é o espaço, o tempo que a nossa voz chega pro Lucas e que a voz do Lucas e da Renata chegam pra gente. Eu ia dizer, Lucas, Renata, porque... A gente que tem filho, a gente volta naquele dia. A gente sabe que é um dia de muita tensão, né, PG? É um dia que a gente não sabe quanto tempo vai demorar, se vai ser parto, se vai ser cesárea. Agora, acrescenta isso, esse ingrediente de que todos nós estávamos em meio a um cenário de guerra, em que pessoas eram resgatadas, em que não tinha, né, PG, o hospital. O simbolismo do nascimento do Mateu é impressionante, né? Porque é um bebê que nasce no epicentro de uma catástrofe, Kelly. Não é só um sopro de esperança, claro, né? Ele é um lembrete de que a vida é teimosa, de que nós estamos continuando, de que nós estamos nascendo, de que nós precisamos nos reerguer. Então, enquanto o mundo dele estava desabando, Abate, o mundo ao redor dele, ele estava estreando o próprio mundo. Pô, isso é bonito, né? O Mateus é uma lembrança viva da resistência de um povo. E isso que eu acho interessante. E também da responsabilidade, Kelly, que a gente tem com o mundo que a gente vai deixar para o Mateu. Concordo. Fala, Abate. Não, só que a gente teve uma pequena queda na conexão aqui, então a gente não conseguiu ouvir a fala final da Kelly. Mas para sinalizar também essa força das pessoas, foram 12 pessoas, se não me engano, que iam se revezando. A gente está vendo a imagem. Renata nessa maca, uma imagem impressionante, porque quem já veio aqui para a região conhece os trens, Viaduto 13, por exemplo, esses trilhos que cortam a região do Vale, sabe como é alto, como é extenso, e naquele momento era a única forma das pessoas fazerem. Então a Renata, ela pega um carro até os trilhos, é levada dos trilhos até o outro lado do rio e do outro lado do rio de ambulância até o Hospital de Encantado. Então, foi uma força-tarefa que... Quantas pessoas devem ter atuado para que o Mateu nascesse com tanta saúde? Centenas. Olha, foram bem... Eu acredito que bem mais de 100 pessoas, né? Porque tinha todas as pessoas que estavam me acompanhando ainda um dia antes e depois me ajudando a me carregar, né? Então, eu acredito, assim, que centenas de pessoas. As imagens são lindas demais, né? Porque aquelas pessoas ali, elas estão simplesmente ajudando. Aliás, isso é outra coisa, né? Conversando com o que o PG estava falando, dessa resiliência, esse é outro simbolismo, né? O Rio Grande inteiro estava unido, mesmo quem estava com a sua casa já destruída. As pessoas tinham um ímpeto de ajudar. Era até assim, quem não ajudava se sentia mal, né? O que eu posso fazer? Era uma corrente solidária tão forte que quem não conseguia por algum motivo, e às vezes motivos absolutamente compreensíveis, tinha que cuidar dos filhos, por exemplo, se sentia angustiado porque não podia estar perto, né? Então, essa imagem, como o Potter disse, ela é muito simbólica. Olha só, o mundo desabando e as pessoas estão ajudando uma criança a nascer, né? É a maneira que a gente está encontrando de que a vida precisa continuar, vai continuar, e o Mateu é um símbolo disso. Muito linda a história dele, Abate. E a gente fica feliz de contar, porque eu lembro que eu estive aqui, eu acho que ele tinha poucos dias, eu tive aqui em Roca Salles, conversei com a Renata indo na casinha temporária lá, um pouco improvisado, né, Renata? E agora eu tô vendo também... Eu queria saber da casa. De contar essas histórias que a gente viu lá no... Que cortou, Abate, desculpa, a gente tava te ouvindo, falou... Pode falar... Manda bala, Kelly, manda bala. A gente, cada vez que eu falo, tem que esperar 2 segundos e o Abate 2 segundos. Você ia falar da casa e aí cortou. Porque a gente sempre quer saber como é que as pessoas estão um ano depois. Ontem a gente viu a dona Fátima, segue morando em barraca, é uma tristeza. Como é que ela tá? Ela voltou para casa, a casa dela existe ainda. Um ano depois, como é que eles estão instalados? Que era o que tu ia descrever, mas caiu. Ah, sim. Eu ia contar que eu vi a Renata na casa provisória ainda, tudo bastante improvisado. E agora a Renata tá trabalhando bastante no mercado aqui. E ela consegue alugar uma casa que te dá uma condição melhor também, né? Pra ti, pro Mateu, pra tua companheira. Sim, a gente acabou saindo da casa provisória, né? Porque era muito pequeno, não tinha como, né? Como a gente se manter lá. Então a gente acabou saindo e hoje a gente paga aluguel. Mas a casa onde a gente morava antes, que já pegou as 3 enchentes, né? A gente não conseguiu voltar mais pra lá, a casa ficou destruída, né?
condenada. E estamos esperando da prefeitura, que, né, como a gente foi colocado nas casinhas temporárias, era pra gente ter vou dizer assim, ganhar uma casa, algum lugar assim pra morar, só que a gente tá esperando, porque tá tudo instável. E diz que o nosso nome não está na lista, né? Então, fazer o quê? Vamos um dia de cada vez, vamos trabalhar que a gente vai conseguir. Mas vocês estão seguros nessa casa agora alugada, por enquanto? Isso, estamos bem, estamos seguros e isso é o que importa. Que a gente viu de promessas nessa época. Nós ouvimos agora no Gaúcha Atualidade o ministro falando e não fica nem corado, sabe? Não vai faltar, não é que não vai faltar, já está faltando. Se fosse esperar, claro, as pessoas estão conseguindo à medida do possível, alugando uma casa, indo na casa. As pessoas se viram. As pessoas se viram, porque senão vão fazer o quê? Vão morar embaixo da ponte até hoje? Se tu conversa com qualquer técnico aqui do Rio Grande do Sul, o governo do Rio Grande do Sul teve que fazer casa, e que bom, né? É o mínimo que se espera, porque as promessas do governo federal não aconteceram. Não é que vai faltar, já tá faltando um ano depois. Não, eu lembro que a gente fez porque é demorado, sim, eu sei, claro, a gente fez essas reconhece. conversas no meio, 1 mês, 3 meses, 6 meses depois, 9 meses depois, e sempre era uma burocracia tipo essa aí, da Aline. Né, da Renata. Assim, nosso nome não tá lá. Sempre tem uma burocracia que vai matando a família devagarinho, vai devagarinho, né? Enfim, o Matheus tá com quase 1 ano de idade, né? Enfim, e eles estão esperando uma casa, promessa, né, de prefeito, que certamente foi apoiado em cima de governador e presidente aqui da agora, República. O ministro acabou de falar na atualidade. Eu digo, mas gente, pelo amor de Deus, assim com uma promessa que não é que não vai ser cumprida. Não foi. Não foi. A gente está aqui dia hoje, 24 de abril. Ao mesmo tempo as obras nas cidades, né? Enfim, para melhorar, para nos proteger. Bom, tá sendo duro revisitar a enchente. Tá sendo muito duro. A gente já começou esse trabalho, vai ter ainda mais materiais especiais como esse do Lucas, né? Para contar essas histórias. Hoje é uma história feliz, porque o Matheus foi um menino que nasceu na enchente, mas aí tu olha 1 ano depois, ele não tem a casa prometida. Exatamente. Né? Então, quando a gente foi revirar, quando a gente foi levantar o tapete, tá cheio de sujeira, né? Também é um símbolo da responsabilidade que a gente tem com o mundo que nós vamos entregar pro Matheus, né? E por enquanto ele não tá recebendo o mundo que merece. E mais do que isso, nem o que foi prometido. O mundo que foi prometido para ele. Porque foi um símbolo, esse nascimento foi um símbolo. Isso. O mundo todo mostrava a criança nascendo. A criança é o Matheus, da Renata Aline dos Santos, moradora de Roca Salles. Obrigado, Lucas. Um beijo pra vocês aí, manda um beijo pra essa família linda. Esse é o Time. Muito obrigado, Potter, que é LPG. Um abraço. Valeu. Que lindo, parabéns. O Lucas conta essas histórias, né, de resiliência, de força, como disse o PG. As pessoas são as pessoas que salvam.